penso que Ok. O que fica, foi, Karine? fica esse convite, né? Justamente assim, assistindo ou não tendo assistido a série, fiquem à vontade para trazer, porque a ideia é justamente fazer uma costura do que a gente vai vendo na série com o que a gente tem de teoria e vai acompanhando no dia a dia do consultório e da vida que a gente vive, né? Uhum. E claro, eu acho que é importante a gente pensar, né, Karine, que a gente não está aqui só com o psico, né? A gente tem aqui mulheres que curtiram a série e que vieram para debater também, mas que de alguma forma foram tocadas, mexidas, né, pela série, não só pelas cenas picantes, né? Acho que é importante falar sobre isso, porque o pessoal olha o Sex Life e pensa que se resume aquilo, mas eu vejo muito além do que aquelas hot scenes que tem, né? Eu também. Aliás, essa eu acho que foi uma grande diferença, na minha opinião, pelo menos, da primeira temporada para a segunda, porque na segunda temporada fala tanto ali dela como indivíduo, né? E eu não sei, tem um olhar, para mim, é muito diferente da primeira Da temporada. segunda, uhum, exatamente. A primeira para a segunda deu uma diferença bem grande, né? Mais alguém que assistiu tudo sentiu essa diferença? Uhum. Inclusive, o que não foi abordado dentro da série, na segunda temporada, mas foi abordado fora da série, que é um corpo real. O corpo dela, Isso. né? Não foi Uhum. algo que foi trazido e evidenciado na série, mas foi comentado fora dela, né? A gente comentou entre amigas muito isso, assim. Um corpo real, sexy, Uhum. sensualizando, sem ser um corpo photoshopado. Isso. Idealizado, perfeito, né? Sim. Isso me chamou muito a atenção. Não sei se é porque eu já estou mais velha, mas isso foi algo que me chamou muito a atenção na segunda temporada, né? Desse corpo mais real, não aquele corpo hollywoodiano, assim, onde toda mulher é perfeita, barriga chapada, próteses no seio, enfim. Isso foi algo que me tocou bastante. Mas, enfim, vamos. Eu fiz uma lista aqui de coisas para a gente falar, até anotei o nome dos personagens para não me perder, né? Porque, Vocês me. enfim, diga. Ah, não. Eu não quero falar. Eu quero ficar mudo porque minha filha tá batucando lá. Então eu quero Ah, então ficar tá. mudo. Não sei como é que fica muda. Eu faço, Ali eu te mudo embaixo no esse, então. microfone. É. Mas eu te Achou? ponho no mudo, mas daí quando tu quiser falar, tu tem que Eu gritar daí. levanto, eu grito, desculpa, é que ela tá batucando. Tá bom. Então, bom, essa série ela é baseada num livro, na verdade, né? Num livro de uma mulher que era psicóloga. Olha só. O nome do livro é Quatro Homens em 44 Capítulos, de Bibi Ann Easton, é o nome da autora. Eu fui pesquisar e disse que ela era uma psicóloga escolar. E resolveu escrever esse livro, Netflix comprou e fez a série, aquelas coisas, né? E me chama a atenção, aqui, né, pensando na minha profissão, que a protagonista da série é uma psicóloga, né? Que acaba deixando de lado essa carreira porque casou e está focada na família, na maternidade. E não sei se vocês se situam no contexto da parada, a Flávia até poderia contribuir para isso, que é ela vai morar no subúrbio de Connecticut, onde é geralmente, né? Eu acho que no início da série se fala um pouquinho sobre isso, né? Onde lá todo mundo, né, tem a sua familhinha direitinho, cachorro, gato, galinha, casa, marido, e é aquela meio Cenário que totalmente diferente do que ela do vivia lá cenário que ela naquele passado. vivia lá em Manhattan. Isso. Então, acho que a série começa mostrando assim, né? Quase uma cena meio bucólica, assim, ela com os filhos, né? O marido bonitão Uhum. chegando, ela ali, uma dona de casa, mas não tão dona de casa assim, mas enfim, né? A série Ai, começa por ali. aquela cena inicial no jardim gigantesco da casa Aquele deles, né? casarão. Uhum. É uma família bem tradicional, né? Que Então, passa essa ideia, né? que E me passa uma parece. ideia de família feliz, felicíssima, Uhum. né? Uhum. Uhum. E eu não tive a impressão que ela não.
exercia a psicologia? Porque, na verdade, ela estava fazendo mestrado, não estava? Tava pausado. Não era Não isso? Ela lembro. tinha parado. Não, ela Ela estava tinha dando parado e aula já ela no retomou. primeiro. Ah, ela já Tava, dava né? aula no primeiro? Não Sim, tanto lembro. que ele vai lá na aula. Isso, Ah, e verdade. eles se encontram. Ah, é É que ela verdade. dá aula uma vez por mês, assim, é uma coisa pontual. Depois É que Isso, ela como volta mestranda. ativa. Isso. tá, é verdade. Tem razão. Bom, enfim, voltando, né? Mas não à Ah, toa que, que isso fica entre linhas, não porque dá para te não ouvir, Karine. foi, né, naquele momento. Repete, não deu para te ouvir. Acho que travou tua imagem. Hello? Ah, Talvez seja melhor ela tirar a imagem para não trancar tanto. Eu vou entrar pelo celular. boa. Bem, Vou entrar pelo celular, não vai ter como, desculpa. sem problema. Então, ali começa. Tá. Tu É me dali que a libera gente aí. parte. Liberei, querida. Deu. Eu só queria fazer o comentário que é bem o subúrbio americano, né? Aquilo que o homem vai trabalhar na cidade grande, a mulher fica cuidando Uhum. dos filhos, né? É uma coisa Uhum. bastante em família rica aqui. É mais ou menos Uhum. isso. A mulher fica mais em casa, tem um trabalhinho ali e aqui, uma coisa de caridade que talvez faça, mas isso aí é bem americano. O clássico do subúrbio americano, né? Eu falei, a Flávia mora lá, por isso que eu falei que ela poderia falar com mais propriedade, né? Sim, eu tinha comentado, acho que tu não estava aí, Flávia. Então, é bem isso, é bem o clássico, né? O que me faz, posso já começar umas provocações? Alguém quer falar alguma coisa desse início? Então, a série começa ali, e daí daqui a pouco aparece ela tendo as lembranças, né? O diário que ela está escrevendo, que na verdade o marido que está lendo, e assim que começa a série, quando ele lê o que ela vinha escrevendo, né? E daí ali eu já fico com uma coisa encafifada aqui, que é por que raios será que ela, Billy, decidiu que tinha que ser algo dissociado, né? Porque ela tinha aquela relação nada saudável com Brad, desistiu, né? Não foi adiante aquilo. Eis que ela conhece o Cooper, Cooper? o Cooper, e o Cooper é aquele cara para casar, aquele cara que é um gentleman, educado, bonito, que a família gosta, tarará, e ela decide casar com ele. Mas parece que por algum motivo ela dissociou, tenho essa impressão, a vida de hot sex que ela tinha com Brad da vida com Cooper. Parece, a sensação que eu tenho é que com Cooper ela não poderia fazer tudo o que ela fazia antes. Parece que agora ela tinha que ter virado outra pessoa, outra mulher. Ela não poderia ser aquela Billy que se relacionava com Brad, né? Renato está de mão levantada. Vai. Eu acho que talvez, pelo menos para nossa geração, isso tem muito a ver ainda com criação, com mesmo que não seja da tua casa, mas socialmente, de que as coisas são separadas. E a gente percebe que ela separa até o momento que ela tá lá com o chefe, e quando ele quer manter a coisa dissociada, ela diz: eu sou tudo isso junto. Então eu não Uhum. quero mais a dissociação. Mas eu acho que essa brevidade ali do negócio dissociado, eu acho que vem muito da dissociação de que ou tu é para isso ou tu é para aquilo. E eu acho que agora que se tem conversado sobre o todo, Ser aceitar a tudo mulher junto. como um todo, que hoje se alguém tu tá numa roda de amigos e alguém fala, a mulher para casar, a mulher para isso, tu já pode pegar e falar só um pouquinho, né? Então, Uhum. hoje tu já interpela isso. Ah, a mulher que deu de primeira. Ah, então essa não é para namorar.
Então, eu acho que tem muito isso, que mesmo que não tivesse dentro de casa, tinha no nosso meio social. Uhum. Então, eu acho que a dissociação inicial dela, né, na primeira temporada tem isso, até que é o momento que ela diz, não, eu sou o todo, ou é o pacote Uhum. inteiro, ou não é. Uhum. Sim. Flávia? Eu já vi totalmente diferente. Eu vi que ela gostava muito do Cooper, que ela era apaixonada por ele. Que eles tinham hot sex, tem várias cenas dele tendo vários sexos bons. Eu já vi ela caindo depois dos filhos. Depois que ela virou mãe, aquele cansaço de filho, de largou um pouco a carreira, de ficou em casa, porque não era uma mulher de ficar em casa, era uma mulher de noite, de farra com as amigas. Então, eu já, para mim, não era que ela não podia ser quem ela quisesse com o Brad. Para mim, a vida dela mudou completamente depois das crianças. Ela não gostou da vida do subúrbio, inclusive. Que não é uma vida para todo Uhum. mundo, sabe? Uhum. Gente que gosta de New York o dia inteiro, e não consegue sair, sabe? Tem gente que não pode ficar uma semana lá, que tem que morar no meio do Kansas, né? Então, eu vi diferente. Eu vi ela mudando e começando a se questionar a vida sexual por causa das crianças, por causa não das crianças, mas o que o casamento trouxe com as crianças. Sim, Foi na fase do casamento que eles estavam. Tu uma acha que fase. antes ela tinha aquele hot sex com ele? Tem cena deles fazendo no chuveiro, eu me lembro na primeira, como é que é a temporada? Uhum. Tinha, eu acho que ela era apaixonada por ele. E também tem idolatração do que tu não pode ter, né? A gente sempre idolatra o que a gente não pode ter, né? Uhum. Então não quero dizer como acabou a segunda, né, a série e tal, se aí a coisa para não, né, estragar aí para um monte, mas quero ver o que vai acontecer na terceira temporada, se vai ser, né, umas coisas legais que vão acontecer ou não, assim. Não vai ter É, terceira eu, temporada. Bom, então Não não, foi eu ia comunicado. dizer. Eu entendo assim também, Flá. Eu acho que a coisa mudou e que muda para muitos de nós quando a gente vira mãe, porque é um outro Uhum. contexto quando a gente vira mãe. com certeza. Uhum. Até a vontade de fazer mais seguido ou não mais seguido, isso aí vem tudo com a maternidade, né? E aí também a gente questiona o nosso São próprio corpo. outras cobranças sociais que a gente tem, né, quando é mãe. Não, e até a gente. É isso que eu ia dizer. É. Que eu acho Não, que tá a de mão cobra. levantada. Desculpa. É que o pessoal tá levantando a mão, então vamos respeitar Uhum. as mãos aí. Desculpa, Camila. Levanta a mãozinha aí, vai, Evelyn. Boa noite, queridas. Boa Falo do noite. Ceará. Ah, coisa boa. Tava lembrando aqui, fazendo o link da primeira com a segunda temporada, que no começo, de fato, ela tá vivendo a maternidade ali e dá a sensação de que ela tá perdida, saudosa, com as lembranças, né, do passado em que ela estava ali ativa com a amiga Sasha. E aí também tem a parte em que ela busca uma reconexão sexual com o parceiro, né, com o Cooper, e ela não tem essa devolutiva, ela não Isso tem aí. esse retorno. E aí é quando Uhum. ela vai ficando com saudades daquilo que ela tinha no passado, né, e que ela, inclusive, também busca com o Cooper, mas que é uma configuração diferente, né, uma outra vivência, mas de que ela não estava tendo esse retorno, né? E aí é quando ela começa essas lembranças. E também linka com um episódio da segunda temporada em que ela conversa, ela tem aquela DR lá com a mãe, né? Em que ela coloca Uhum. ali alguns comportamentos, né? Algumas posturas dela de até se subjugar e se colocar ali no lugar de subserviência, né? De que o outro, a opinião do outro, que o outro quer importa mais. Vem dessa cultura, né, da pessoa boazinha, que está ali calada, que está ali passiva e que não está tendo um lugar de fala, né? Assim, então ela também se coloca nesse lugar devido também a uma relação com a mãe que ainda tem seus conflitos, né? A gente vê ali que se resolve ou pelo menos tem um espaço de abertura para que elas conversarem a Aquela respeito. cena é muito legal. Uhum. E aí eu tive esses dois links aqui com essa questão. Achei interessante a gente Uhum. ter à Uhum. tona. E é legal porque nessa cena a mãe traz como ela era, né? Ela tinha a ideia da mãe meio que imaculada também. E a mãe acaba falando: epa, não, eu não era essa pessoa que tu pensa que eu era. Né? Isso é bem legal também. Camila, vai, Camila.
Depois é a Karine. Não, e eu ia dizer assim que eu acho que a série, além de mostrar a questão da sexualidade, mostra a sexualidade pós-maternidade em vários momentos. Que o primeiro relacionamento com ela, com o Brad, não dá certo por causa de um aborto. Que Exato. ele acaba, né, não conseguindo ver ela mais como uma mulher que ele via antes de fazer aquelas loucuras, porque ela era a mãe do filho dele e perdeu. E depois com o Cooper, ele ainda fala em algum momento as crianças, é sempre tudo. E compara com a vizinha, que até então era aquela vizinha mãe perfeita, que tinha tudo que ele queria que a esposa tivesse, e a esposa ali querendo transar. E depois, na segunda temporada, quando o novo namorado vê ela com as loucuras, mas quando envolve os filhos, parece que não é a mesma mulher. Consegue. Então, parece que o papel da mãe e o papel da mulher, como ele fica conflituoso para ela ali naquela série, né? E todo momento ela, como mãe, é julgada por ser, né, querer ser mulher. E acho que não é só ela que é julgada, né? Eu diria que todas nós mulheres, em algum momento, na maioria, somos julgadas por essas questões também. E quando eu estava escutando aqui, eu acho que a Renata traz, né, lá no início, a questão da dissociação. E eu fiquei lembrando do quanto em terapia de casal e em sexualidade a gente vai falar do corpo da mulher santificado, né? Que tem relação com a maternidade e quando a Edna sinaliza ali o conflito com a mãe, né? Aquela cena com a mãe. Que é isso, assim, quantas de nós conseguia na adolescência imaginar que os nossos pais, ou mãe, pai e responsáveis, teriam uma vida sexual próxima ao que o seriado traz. Não tem como, porque é santificado. Né? O corpo da mãe é santificado. Então, é um desafio para os casais conseguir oscilar entre a santidade e a sensualidade, né? Porque santa, freira, não tem corpo, só tem olhos, né? O rostinho, assim. Então, como é que a gente faz esse passeio? E não à toa, me parece que foi, né, difícil para o Cooper e para a Billy retomar a sensualidade, porque eles estavam imersos na vida tradicional que tinha que ser mantida. Eles estavam mergulhados na parentalidade, né? Quem é que está de mão levantada aqui? A Renata. Inclusive, quando eu não sei tirar minha mão. É só clicar de novo no mesmo lugar. É que eu não tenho esse lugar. Tu levantou, tu consegue baixar, Karine. Ah, tá, consegui. Agora eu achei esse lugar. Inclusive, ele demonstra isso de novo quando é com o filho dele, né? Que ele fica mais ressabiado no cuidado com a modelo. E quando a Karine estava falando ali dos pais, a primeira cena que me veio à mente foi só indo para um outro seriado, é a Phoebe olhando a Mônica e o Chandler, my eyes. Eu acho que todo mundo fica um pouco assim em relação aos pais. Talvez essa geração não, mas a gente fica assim, né? My eyes, pelo amor de Deus. E ele retoma isso quando é o filho dele, né? Em relação à namorada modelo. Na segunda, né? Na segunda temporada. Claro que ali ele estava fazendo um esforço do caramba para tentar ficar com aquela modelo, porque ele não, né? Não deu match aquele casal. Olha, vamos ser honestos, né? Mas ele começa a trazer o negócio, né? Em relação ao pai dele, que ele não tinha trazido ainda, né? Não, a Didi, que é a modelo que fica com o Brad. Isso, com a modelo. Porque eu lembrei da cena do Cooper, que ele vai se relacionar com a vizinha, a Trina, e o menino pega os dois, né? Não. Sim, teve essa também. Ai, teve essa cena horrorosa. Horrorosa! Que desespero. Tá, e aí é uma coisa interessante, né?
porque isso acaba contribuindo de alguma forma para a santidade da mulher no casamento, né? Porque tem essa preocupação real de que a criança nos pegue na tampinha, nos pegue na hora H. Então tem esse cuidado, né? Que eu acho que acaba, às vezes, broxando mesmo o casal, né? De ter que ficar cuidando, porque a criança pode acordar, porque a criança pode aparecer, porque... Então isso é fato, não é uma coisa assim, é só porque eles estão muito envolvidos na maternidade, na parentalidade. Não é só isso, tem algo real, às vezes, de dependendo como é que é a tua casa, de como esse lar é dividido, complica mesmo, né? Lembrei de trazer essa... Porque a cena do Piá entrando no quarto ali, daí é o Piá, né, Renata? Maiás, coitado do guri. Não entendeu nada que estava acontecendo. Que situação. Aquelas cenas quentes dela, do Brad no sofá, não tem como acontecer aquilo ali. Se tem uma criança dormindo num quarto do lado, entendeu? Tu não pode ir ali contra uma parede quando não tem uma criança dormindo. Não sabe quando a criança vai abrir a porta? Exato. Entendeu? Aí Então, quando tu ganha o Vale Night, tu quer dormir. Não, mas também é uma realidade, tu entendeu? Assim, uma realidade que ficou na fantasia dela, que seria igual. Mas se ela tivesse filhos com ele, não ia poder ser igual aquilo ali também. Então, isso é uma das coisas que eu fico reflexiva sobre a série, que o Brad ficou naquele pedestal do melhor sexo da vida, idealizado, e ela fica querendo voltar para ele. A gente não tem essa informação, mas como será que seria o Brad casado com ela, com criança em casa? Será que eles fariam aquelas loucuras que eles faziam pelo apartamento do Brad, com uma criança dormindo no quarto? Como será que seria, né? Temporada 3. Temporada 3 não vai ter. Para quem não sabe, não vai ter temporada 3, porque a atriz que faz a Billy, que é a... como é o nome dela? Enfim, a atriz falou um monte de coisa que ela não gostou da segunda temporada, e o Netflix já anunciou que não vai ter terceira, porque não gostou do que ela andou falando, tá? Fala, Silvana. Então, eu concordo contigo que parece que o Brad ficou lá naquele pedestal, mas no início tem alguns detalhes, assim, né, enfim, que pode ser só um detalhe, mas me chamou muita atenção das primeiras falas ali da série. Ela fala que ela se entregou totalmente. Aí começa lá aquela cena lá no rooftop e tal, e daqui a pouco ela diz, e ele se entregou. Então, por mais que tenha talvez ali uma sexualidade mais associada àquele casal, sem filhos, enfim e tal, eu não vi ela falar de uma entrega tanto para a maternidade quanto para o casamento com o Cooper, como era lá com o Brad. Eu achei essa questão da entrega... essa sensação também. Eu não sei se, né, eu não sei como, eu acho que ela caiu lá depois naquela outra vida, né? Que ela quis, enfim e tal. Mas aquela parte inicial da entrega eu achei tão interessante. E se vocês lembram dessa cena, é uma cena que eles estão lá numa cobertura, né, com luz e tal, e estão lá transando, e tem a cidade à volta, né? Bem diferente daquela cena bucólica que tu descreveu, né, Olga? Né, é um ultra privado no público lá. Isso. É uma ultra entrega. E a adrenalina. E eu acho que, na verdade, Silvana, a minha impressão, e eu anotei aqui, eu tenho a situação de um cliente que eu atendo, que eu acho que ela se decepcionou tanto com o Brad, que ela foi pro outro lado. Não, então agora eu não quero aquela vida louca que eu tinha, aquela intensidade que eu tinha. Eu quero algo assim, mais pacato, mais previsível. E daí que ela encontrou o Cooper, assim, enfim, se encantou e ficou ali. Segurança, né? Eu acho que foi em função de uma decepção daquela vida que parecia tão boa, que causou muito sofrimento, ela foi procurar abrigo na segurança que o Cooper tinha, né? Cooper tinha, ficou engraçado. Mas, enfim, na segurança que ele transmitia, né? E eu acho que foi por aí que ela ficou ali. Não, aqui tá seguro, aqui tá tranquilo. Só que aquela parte dela seguia lá, né? Eu concordo contigo e acho que também vejo assim, mas acho que ela não se entregou para essa tranquilidade
que em algum momento, como ela tinha, Uhum. né, tinha feito aquela entrega Uhum. naquele outro momento, enfim. Eu tenho essa impressão também. A Flávia parece perceber diferente. Vamos ver, a Flávia tá de mão levantada. Vai, Flávia. Não, eu entendo o que eu gosto da série, na real, não é nem pensar o que a Billy pensou, ou o que o Brad pensou. Eu trago isso, assim, até pro meu grupo de amigas, entendeu? Quantas a gente conhece que entraram no casamento mais certo, deixando uma loucura para trás, digamos assim, né? Uma coisa mais instável, porque era a coisa certa de fazer. É a hora Uhum. certa de namorar alguém, é a hora certa de casar, é a hora certa de eu ter meu filho, é a hora certa de eu sair de casa, é a hora certa de eu arrumar um emprego. Então, isso é exatamente o que ela mostra, que ela não era infeliz, ela poderia ter encontrado outro Brad na vida, talvez de ter idolatrado ele, trocado totalmente como ela vivia, né? Ela trocou do 1 A pro Z, né? Do 8 pro 80. Então, eu acho que a série me faz pensar essas coisas, quantas pessoas eu conheço na situação e como eu não quero me acomodar, entendeu? Porque eu sou solteira aí, pra quem não sabe. Então, assim, eu sempre penso, eu não quero me acomodar com um cara bonzinho, tu entendeu? Eu quero tudo, tu entendeu? Eu quero ter o cara bonzinho, que também seja bom naquela outra parte também, naquela outra, naquela outra, naquela outra. Porque senão fica fácil se acomodar com um bonzinho, sabe? Então é isso que a série, pelo menos, me faz pensar. Quanta gente a gente conhece que trai, que já foi traída, foi trocada. E essas coisas me faz pensar quando eu vejo essa série, assim, no que acontece realmente na vida real. Porque a série dá uma coisa assim, de vida real. Uhum. Karine? Renata, pode. Depois de ti, daí eu vou. Karine, não sei se eu vou desvirtuar um pouco, porque eu ia dar uma emendada no paralelo da amiga dela, porque o Pode. conflito da amiga dela Da Sasha? é igual, só que ele traz para mais atual, né? Que é a independência feminina, eu ser reconhecida pelos meus feitos, e aquele conflito que quem traz no caso dela é a avó, de que se tu tiver um envolvimento amoroso, então tu tem que perder isso, né? E tem até aquele negócio que eu acho natural, às vezes, não quero que tu fale alguma coisa, ele vai lá e bota a mão na boca, e aquilo já foi visto como algo muito maior, num outro contexto, né, de que ela estava sendo calada, isso tudo, que é uma coisa que se fala muito agora. Então, eu acho que traz as mesmas questões da Billy num paralelo mais atualizado, né, que daí é antes do ser mãe, antes da questão de vir o contexto social da maternidade, mas que talvez a gente, enquanto mãe, vai ver isso em relação às nossas filhas, né? Elas vão vivenciar isso através delas agora, né? É esse conflito da amiga dela, que eu nunca lembro o nome, eu acho que a gente vai vivenciar em relação às filhas. Sim, mas tu acha que as mulheres de hoje não enfrentam isso também? Não, é isso que eu digo, tá mais contextualizado com hoje, né? Ah, tá. Mas que a gente Tá. vai vivenciar, porque como a gente está na maternidade, o nosso conflito já é outro. Então, talvez Tá. a gente veja esse conflito dela nas filhas, né? Uhum. Mas que quando a gente estaria nesse, não era tão questionável. Então, a gente vai vivenciar isso com as gurias. Entendi. Porque somos mães de meninas, né? Sabe que eu já te dou a palavra, Karine, mas um dos sites que eu li alguns comentários e reviews da série, tinha uma pessoa realmente indignada do quão sexista essa série era. Que apesar dela iniciar com a intenção de mostrar o lado da mulher da história, acaba que a mulher é sempre subjugada em toda a série e, e os homens estariam sempre sendo exaltados nas duas temporadas. Joguei aí para ver o que vocês acham. Mas, Concordo. Karine. Meu Deus, quanta coisa, né? Que a gente tem para ver da série, socorro. Mas fiquei pensando, né, o quanto. Vou começar pelo fim ali do que a Renata trouxe, que me parece que o que a Sasha expõe ali na questão do feminismo, né, e de ser uma mulher tão protagonista,
ao menos no consultório, né, eu vejo isso, assim, que é uma questão das mulheres atuais, né, no sentido de me torno mãe e abro mão da liberdade e de ser protagonista, ou me permito viver a maternidade e essa coisa mais tradicional que a maternidade traz. Hoje eu já vejo assim mulheres no consultório trazendo esse questionamento, e acho que não à toa que tem existido um aumento de mulheres que dizem: não, eu não quero ser mãe, né? Inclusive, agora eu lembrei de uma pessoa que diz assim: não, eu não quero ser mãe, porque eu quero brilhar muito, mas eu quero brilhar, não quero dividir o meu brilho. E aí, junto disso, eu fiquei pensando, né, quando a gente fala ali na intensidade da relação sexual da Billy com o Brad, e aquela cena que a Sil trouxe, eu acho que é eles na piscina, né, no rooftop do prédio, assim, é uma cena maravilhosa. Maravilhosa. Mas, e eu lembrei do livro O Sexo no Cativeiro, da Esther Perel, que ela vai trazer, né, a perspectiva de que para a relação sexual existir na sua intensidade e na sua total entrega, a gente precisa de mistério e de desejo. Então, dá uma sensação em alguns momentos que o Brad e a Billy, eles buscam resgatar algo que eles tiveram em algum momento que se perdeu, mas que hoje eles já não sabem muito da vida um do outro, então tem um tanto de mistério ali. E aí eu ainda traria junto lá o Mahid, né, que foi o namorado da Billy, lá o dono do restaurante, que em algum momento ele diz para ela assim: não, mas então vamos manter como estava. Tu é minha namorada um final de semana e outro final de semana tu é mãe. E daí eu não. Por quê? Porque daí tem um mistério, daí ele não vê os perrengues de ser mãe, daí ele não vê a vida real, ele vê a bolha. E a bolha é muito sedutora, né? E ele traz, eu acho que essa conversa é interessante também, daí é outro assunto, a gente vai só abrindo assunto, a gente não vai terminar nenhum, gurias, tá? Daí tem esse outro assunto, que é... Mas não sei se tem como terminar, né, Olga? Não tem, não tem. Acho Acho que não, que é da mulher separada, com filhos, né? E querendo retomar a vida. Querendo, viver! né, viver novamente, querendo se encantar, querendo uma vida louca e tem os filhos. E quem é qual é o parceiro que acolhe isso? O Majid, de início, mostram que estão se tentando se aproximar daquelas crianças de uma maneira bem tosca, mas enfim, tentando, né? Até que ele se dá conta que, né, na verdade, não quero. E como é que é isso, né? Eu tô trazendo esse assunto porque eu sei que a gente tem as gurias aqui, né, com filhas e solteira, e aí como é que faz? Né? Eu acho que isso a série traz também para discussão, uma coisa bem clichê que eles fizeram no fim, né? Mas, enfim, mas tem isso, né? Dando fugir da criança. Que foi Flávia? Não? Só vou aproveitar o gancho da Olga, só para Vai. dizer que eu fiquei fazendo muita ligação, assim, quando eu assisti o seriado, do quanto o divórcio traz uma questão, e que mostrou ali na série, da impulsividade adolescente, do vamos viver tudo que tem para viver, porque eu fiquei muitos anos nessa No gaiola, cativeiro. e agora sexo no cativeiro, né? Então, se o quer. Eu só quero, tô tentando, eu tô fugindo da minha filha, porque ela não tá, né? Aquele negócio que a gente tá falando, por isso que eu tô caminhando pela casa. Agora eu tô no meu banheiro. Mas eu só queria dizer um negócio da Sasha. Eu odiei toda aquela parte da Sasha. Eu achei que foi uma coisa muito, assim, extremo. Por que que ela tem que, né, tipo, como é que é? Deixar de amar alguém para ser successful? Por que tu não pode ter os dois?
sabe? Então eu achei isso muito errado de todo jeito que a personagem, óbvio, né? Tratou. Por que que a mulher tem que escolher? Ou eu vou brilhar na minha carreira, ou eu vou ser mãe. Por que que tu não pode ter os dois? A gente pode ter os dois. Nós somos capazes de ter os dois. E é isso que eu, pelo menos, quero passar para minha filha, entendeu? Acho que ela E traz isso muito da avó dela, né, Flá? A história da avó dela que a avó dela passa. Eu acho que tem muito isso, assim, né? Conservadora. E pelo que passou, né? Porque muitos casos, assim, a mulher que toma conta. Então, assim, o homem era um atraso, o cara que bebe, isso aqui, porque era a história da avó dela. E a avó Uhum. dela, então, entende que tendo um homem, aquilo vai atrasar a vida dela. E no final, quando ela decide o que ela quer, ela diz: não, eu quero ser uma boa profissional, mas eu também quero ser como ele, porque ela entendia que ela tinha que ficar em disputa de quem vai ceder, né? Uhum. Então, eu nunca posso ceder, mas eu acho que o contexto tem a ver sempre com aquilo que já passou. Sim, que são as crenças familiares que vão passando de geração para geração. E claro que tem uma questão social, né, gurias? Ah, eu entendo quando tu fala, Flávia, né? Por que que não pode ser os dois? Claro, eu me questiono isso há anos, sigo questionando, mas é que realmente tem uma questão social de que tem um julgamento, né? Quando a mulher brilha muito aqui, então cadê os filhos? Né? Parece que ainda hoje, em 2023, a gente ainda ouve. Sil, tu quer falar? Tu tá no mudo, querida. No mudo. Eu ia comentar quando tu comentou algo aqui, que parece que depois do divórcio vem aquele negócio, né? Aquela sensação, como aquela volta daquela corrida adolescente, às vezes parece, né? E a gente vê isso a todo momento. É muito comum isso acontecer, pelo menos em uma das pessoas que se separa, né? O casal, isso é bastante comum. Mas assim, o que eu queria comentar, dá pra falar do final? Eu acho que no início. Dá, eu avisei que tinha que assistir. Quem não assistiu já Gente, tá sabendo que vai ter assim, ó, spoiler aqui. e essa questão que eu acho que é um pouco retrógrada, mas também muito real por essas questões sociais que a Olga estava falando, de ficar sempre de um extremo para o outro. Aquela cena final dela grávida, eu pensei, não acredito, eu não acredito, aquilo ali eu tive vontade de me jogar no chão, mas aí pensando e queria ver o que vocês acham, num primeiro momento eu pensei, meu Deus, mas vai, sabe, agora na hora eu pensei, não acredito, mas agora ouvindo... Vida real. Não, agora ouvindo nós todas eu fiquei pensando assim, será que não é ali a tentativa dela de juntar o que a Flávia estava falando? Né? Só que eu achei que com aquela roupa ela estava assim tão com aquela cara bucólica. Imaculada. Ela estava imaculada naquela última cena, ela estava santa. Não sei. Exatamente, Nossa, exatamente. a Sil colocou fogo no parquinho agora. Porque sabe que tem algo assim que eu trabalho, né, principalmente com os homens quando eles vêm para o consultório, que estão pensando em separar, e eu sempre digo assim, eu acho que é bem legal mesmo para vocês homens se separar. Porque aí vocês vão ver só a cada 15 dias, aí dá para namorar um monte no final de semana que não tem filhos, né, por perto. Mas o que te impede mesmo de criar esse momento estando casado? Daí eles olham assim, pois é, né? Pois é. O que impede, né? Fazer esse movimento mais hot, tu estando casado? Essas visões que a gente já introjeta, assim, desde lá. Porque divorciado eu acho incrível. Homens e mulheres conseguem criar, né? Sensualidade, momentos, possibilidades, vão pra night, curtem horrores, experimentam, inovam, se colocam, seduzem, investem em adrenalina. Em fantasias que não executavam. O que impede de fazer isso uma vez no mês? Enquanto casal, casado, pais e tudo mais, né? Como é que a gente quebra um pouco isso? E me parece que esse é um trabalho nosso aqui, seja psicólogo ou não, que a gente está conseguindo ter
essa crítica, né? De conseguir olhar para isso. E aí eu fiquei pensando muito também na reconstrução que mostra o Cooper fazendo depois do acidente, né? Do Uhum, carro. Ele vai no uhum. grupo de AA, e aí um dos amigos, o amigo que estava com o outro carro, chega lá e mostra, né, a reconstrução peniana, e que potência que ele ficou. E entra Ai, nos aquela dois cena é mundos. ridícula, desculpa. Aquela cena é ridícula. Ai, aquele cara é um ridículo também. Desculpa. Mas é escrachado o que acontece, né? Ela é tão É. ridícula porque ela é muito real. Porque Uhum, para olhar e diz assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu só tô vivendo impulsivamente. E o outro nem se dá conta e segue atropelando e tudo mais, né? Então, como é que a gente acolhe tudo isso? É tanta coisa. é. Sabe? É. Não, alguém mais quer falar? Eu tenho mais uma coisa que eu queria falar, Eu mas quero senão a gente falar tá uma só coisa. falando. E isso que a Karine comentou, né? O que a gente faz com tudo isso? E eu não sei se aqui todo mundo é psicólogo e tal, mas eu lembro agora, né, de uma paciente que é minha paciente atual, né? E ela ganhou um bebê há pouco e então tá muito fresquinho isso. E é uma coisa que eu costumo trabalhar com pacientes gestando e também, né, com Héteros. são homens, né, na relação, enfim, também a família que vai receber um filho, né? Como é que tu te vê, né, nas tuas áreas de como casal, enfim, e como é que tu vê depois, né? Então a gente vê que a maioria das pessoas comenta, né, que já pensa gestando, né? Qual é o colégio que vai estudar, como é que ela vai lidar com aquela situação na rotina do filho, e é o filho, e realmente poucas são as pessoas que gestando, né? Tu pergunta da vida, algumas pessoas não dizem, não, eu quero passear, quero levar, né? Tem uma coisa, às vezes, um social tão mais forte do que as questões internas que já regem a vida do casal, enfim. E aí eu acho que aí começa a se perder muita coisa, né? Então eu acho que cabe também a nós pensar um pouco preventivamente, né? Isso é um momento natural do desenvolvimento da família, individual também, mas o quanto a gente, como né, profissionais da saúde mental, a gente consegue trabalhar preventivamente, a gente consegue, né, já abordar esse tipo de coisa, porque a gente sabe que vai o acontecer. mais fácil é acontecer, às vezes, essa dicotomia, né? Essa separação. Então, acho que isso é uma coisa bem legal, assim, da gente, como profissionais, pensar, né, pessoal? Interessante, de trabalhar na prevenção do casal, né? Isso, aham. Eu vou Exatamente. voltar só um pouquinho aqui num ponto que, quando a Flávia falou que ela achou extremo aquilo ali, e a Lê trouxe a questão do contexto social, isso me remeteu ao livro e depois à entrevista que a Viola Davis dá. Ela fala sobre o livro dela e ela traz exatamente isso, que todo o contexto de vida que ela viveu, da pobreza extrema que ela viveu, do relacionamento dos pais e de tudo, ela protela, e quando ela encontra o atual marido, ela também protela, porque ela entende que não cabe, pelo todo o contexto de vida dela, que aquilo seria um atraso, até que ele chega e diz: vamos, eu vou te pegar na mão e nós vamos junto, né? Tanto que a maternidade, o protelamento foi tanto que a maternidade, vias naturais, digamos assim, não pôde acontecer porque ela teve outras questões de saúde no meio, né? Então ela acaba adotando, e aí a maternidade se torna algo que ela diz que descortina ela, né? Então é um extremo, mas que acontece, é vida real. É vida real. Inclusive, né, Renata, esse documentário, essa reportagem, né, da Oprah com a Viola, está disponível no Netflix. Tá. E ela é ótima. Ela relata Fica bem a o que está dica, no livro. então. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler o livro, e o Não, nome do não. livro é isso, é Em Busca de Mim. Então é muito legal. Depois te levo, Lê. Tá bom. A Renata é minha provedora de livros e dicas E de sabe outra série. coisa que eu fiquei pensando, assim, eu não sei se vocês conhecem
psicóloga Laura Gutman. Ela é Uhum, argentina, né? uhum. E O ela, no livro dela é livro. maravilhoso. Ela é maravilhosa. Eu tô só por fazer uma biografia humana com ela. Depois que eu pari minha segunda filha, depois de 2 anos, assim, né? Para conseguir dar conta do negócio. Mas no livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, ela vai falar sobre o tanque, né? Que mãe e bebê ficam submersos, né? E que é uma passagem. Então, assim, eu fiquei lembrando ali quando a Sil falou, né, dessa prevenção, que é importante nós, enquanto psicólogas, conseguirmos fazer, no sentido de entender que sim, é uma passagem. Tu vai mergulhar, tu vai ir fundo, mas vai chegar um momento que tu vai precisar voltar para a superfície para respirar. E como é que a gente E tu vai faz esse precisar. trabalho? Tu vai precisar. Como é que se faz esse trabalho, né? Quem sabe a Billy encontrou no Brad esse oxigênio. Só que aí não conseguiu conciliar com o Cooper tudo isso. Porque, apesar deles tentarem, quando eles vão fazer o swing lá com a Trina, né? E outras tentativas, eles eram muito conservadores enquanto casal. Então, o que Muito. ela encontrava com o Brad, ela não Uhum, encontrava com o Cooper. Então, uhum, acho que me parece que também vem uma questão de aquela historinha da química, né? uhum. Ai, é uma química diferente. Pois É é, uma. sabe que isso lembrou de um caso que eu tenho de consultório, que é um cara, 38 anos, que está envolvido com uma pessoa que é casada, e ele diz que ele não pensa, que ele chegou para mim, em princípio, com a intenção de encerrar aquele relacionamento, que ele disse, eu quero casar, quero ter filhos, e eu não vou poder casar com ela, que é casada com outro, né? Então eu quero ajuda para terminar esse relacionamento. E aos poucos a gente foi vendo que não, ele não quer terminar aquele relacionamento. Por quê? Porque com ela ele tem um sexo maravilhoso, ele tem viagens maravilhosas, é tudo excelente, é só coisa boa. E quando ele pensa na última namorada que ele teve, ela estava ali tic-tac, tic-tac, vamos lá, tenho que engravidar, porque eu já estou com quase 40, tá na hora. E ele disse, não, mas eu não quero ser pai agora. Esse é um ponto. E o outro ponto é que ele disse, mas eu olho ao redor e todos os casais que eu conheço são mornos, não são felizes. Eu olho para o lado e eu não vejo nos meus amigos que são casados a química que eu sinto com essa mulher quando eu estou com ela. Então, na visão dele, eu acho que na visão de muitos, e talvez da própria Billy, estar casado é estar morno. Não dá para ser aquele casal que está se pegando toda hora, que está todo mellow, assim. Parece que, de alguma forma, a Billy entendeu que estar casada tinha que ser uma coisa mais, né? Não sei. Boa noite, gente, que eu entrei um pouquinho atrasada. Boa noite, Lu. Mas, tudo bom? Mas tem um momento que ela mesmo, quando o Cooper tá tentando acessar essa bilha aí do diário, ela fala, né, que ela agora é mãe, ela é casada, então ela não faz mais essas coisas, né? Ela não faz um sexo no bar, ela não faz um sexo no carro, né? Então, é muito, talvez seja da química, porque tanto que ambos, depois que separaram, fizeram sexo loucamente, principalmente ele, né? Talvez ele acessou pela primeira vez esse homem aí que queria transar com todo mundo que ele ainda não tinha acessado, né? Mas que ela também talvez tenha colocado ele nesse lugar de ele é meu marido, eu estou casada, ele é o pai dos meus filhos, então o que eu fiz com o outro eu não vou fazer não aqui, faço não é com o ele. lugar de fazer isso aqui, né, com ele. Eu acho que é o fato do dia a dia das crianças, que é uma coisa cansativa. E a fantasia do Brad, que ficou uma fantasia. Então, não tem a terceira season. Mas eu queria ver o que ia acontecer. E a realidade da terceira season é que não Queria ver ia aquele aguentar. cara casado com filho, era isso que eu queria. Quero ver casado com criança chorando a noite inteira, que não dorme, tu tem que Gente, amamentar. mas é por isso que não vai ter a terceira temporada. Vai ter, Ninguém mais ia casar. né? A gente teve, né? Eu não sei se todo mundo acompanhou. A Lei diz que eu sou a fofoqueira dos assuntos do Instagram.
Mas a gente teve um contexto, agora acho, não sei se foi janeiro, que foi um bafafá entre muitas pessoas, que foi o Fábio Porchat se separando porque ele não queria ter filho. E há poucos meses antes eles estavam Nem sabia comemorando disso. o aniversário de casamento. E aí Uhum. foi, né, assim, teve reportagem, né? Como assim? Tu não quer ter filho? Como assim? Tu chega lá num determinado momento do casamento e diz que não quer ter filho, porque o meu que, né, gente? Nós aqui estamos aqui, ó, tec, 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 né? E tu sempre calcula, até chegar, até não sei o quê, até é tempo, né? E eu confesso que me solidarizei, assim, com a ex-esposa, pensando, Quase. filha da puta. Uhum. Depois eles falam, né, mais adiante, que ela já tinham congelado, que ele tinha um problema, né, que eles tinham feito o exame, ele tinha um problema que ele não ia ter por via normais mesmo, porque a contagem de espermatozoide dele era baixa, mas eu acho que foi isso que a Karine falou de um paciente, que ele disse assim, mais ou menos isso aí do brilho. Ele não se via sendo pai e tendo as arestas dele aparadas, né? Uhum. E é incrível que eu achei isso, porque normalmente, foi aí que daí eu dei uma folga pra ele, tá? Porque normalmente os homens não estão nem aí. Faz, te vira, porque eu não sou cobrado socialmente, né? Homem Uhum. não é, socialmente, não é cobrado, né? Eu Uhum. participei de um processo seletivo agora. Eu fiz com 3 mulheres, 3 etapas com mulher, uma etapa com homem. Somente nessa etapa, o Fia de uma Égua me perguntou: faz setor de viagem? Faço. Não contente, eu digo, viajo 2 vezes, 2 semanas por mês. Ele assim, com quem fica a tua filha? E, puta que pariu, 2023. 2023, caralho. Tu pergunta isso pros homens? Não pergunta, né? Não, claro que não. Claro que não. Mas eu queria voltar um pouquinho antes de seguir aí. Nosso horário até já acabou, tá? Eu tinha previsto 1 hora a nossa conversa. Mas que tá, mas é assim mesmo. Complica com a chegada dos filhos. Mas e daí? Daí nós vamos sentar em casa agora e vamos dizer, acabou então, né, a vida sexual, porque a gente teve filhos, e eu não vou mais fazer sexo no meio da estrada que nem eu fazia antigamente. Não, né? Isso é uma coisa, essa é uma outra crítica que eu li num outro site sobre a série, que eles acabam transformando que o sexo divertido é problema. Na série, o hot sex que aparece na série acaba virando sinônimo de acabou o casamento, de não estar legal, de não estar feliz. E não tem que ser assim. Mesmo para ir para aquela festa do sexo lá de Connecticut, aquilo foi um desastre, mas não precisa ser. Tu pode chamar teu companheiro para ir para uma festa de sexo, sei lá como é que a gente chamaria isso aqui, e pode ser bom. É que lá estava tudo atrapalhado, não estava legal. Mas a gente não pode deixar morrer, porque senão é assim, né? Senão as pessoas não vão mais querer casar, que nem o meu cliente. Ele olha para o lado e não vê as pessoas fazendo o que ele faz. Ou eu estou muito errado? Eu concordo contigo. Uma coisa que eu queria acrescentar é que eu acho, até quando tu comentou do teu cliente, né, que ele acha tudo muito morno, e juntando com o que a Luciana falou há pouco, eu não acho que tenha sido a questão do casamento ali. Eu acho que foi a questão da maternidade e da paternidade. Eu Claro, acho tem que outra foi, eu palavra acho que não foi a questão do casamento ser a coisa morna. Eu acho que foi aquela passagem para essa quando agregou o papel, né, de ter um filho. Eu acho que me parece que foi ali que complicou. E eu acho a série, por um lado, assim, também muito retrógrada em algumas coisas, mas eu acho ela tão real, porque assim, ó, nós estamos aqui falando sobre isso. Quem trabalha com isso está constantemente sendo estimulado a pensar sobre isso. Quem não trabalha e está aqui é porque pensa, né, sobre essa situação, sobre esses papéis, sobre a individualidade, a sexualidade, enfim. Mas acho que infelizmente a maioria das pessoas vai absorvendo esses papéis. Bom, tá, agora eu sou mãe, eu cuido disso, eu cuido daquilo. Como a Renata comentou lá, né? Então o marido, no caso, não é cobrado, enfim, né? Ou quem tem esse papel, né? E eu acho que o pior é que ela retrata muito, né, a realidade, Não, assim. sim, com certeza. Com certeza. É por E isso eu que eu acho que achei respondendo muito a tua legal. pergunta, eu acho que é a prevenção, né, do ponto de vista psicológico, a gente ter, né, ter noção disso, né, dos diferentes momentos da vida, dos desafios que vão acontecer e dessa reintegração, e que vão ter papéis em que a gente vai, assim como a pessoa inicia um trabalho novo, ela vai ter que,
né, colocar uma energia mais intensa ali. Ela vai iniciar um projeto novo, não precisa ser só maternidade, paternidade ou um casamento, né? Tu vai te mudar para um lugar novo, tu vai ter que, né, saber os costumes, enfim, né? Não sei quem é aqui que mora fora. Não tá, não tô achando. A Flávia, né? Então, assim, tu vai te inteirar das coisas e tu vai precisar focar um pouco mais ali. Só que a questão da maternidade, né, ela é uma coisa muito intensa. Ela é muito intensa. A gente não tem noção, vamos combinar, né? Não. Eu acho que nesse sentido, os homens têm que fazer a parte deles, claro, mas eu acho que as mulheres, quem é mãe, né, tem que ficar atenta a isso também, né? Para não, porque é muito fácil a gente se esconder atrás do filho, né? É muito fácil se esconder na maternidade para justificar todo o resto, né? Tem que ter muito cuidado. Mas sabe que eu tenho sentido, assim, no consultório, ou até aqui, e a minha região é uma região extremamente conservadora, né? Aqui no Vale do Taquari, assim. Mas eu fui convidada agora para um bate-papo, uma roda de mães, onde vão ter profissionais de diferentes áreas, assim, para falar sobre essa mãe que é mulher. Né? Que maravilha isso! Como é que eu faço para existir de novo e olhar para mim, passar dos mil primeiros dias, né? E algo que tem acontecido no consultório comigo, assim, que eu tenho achado muito legal, é que nesse ano eu não recebi casal para falar sobre traição, sobre divórcio ou sobre perrengue. Eu recebi casal para olhar para sua relação e fazer melhor do que tá. Que maravilha! Não é o que acontece. Então, assim, tem sido uma situação, tem sido uma experiência muito bacana. De assim, a gente não tem nenhum conflito específico, não tem nenhuma discussão, não tem nenhuma gritaria, mas a gente está aqui porque a gente quer ver como é que a gente faz para reatar a nossa vida de casal perante 2, 3 filhos, como é que a gente faz para pensar melhor na adolescência dos nossos filhos, porque isso está influenciando no nosso dia a dia. Então, Karine, mas olha que interessante trazer esse tipo de esses casos assim nessa roda, né? Poder falar olha, eu recebo casais assim, eu acho que isso junta muito aquilo que eu falava antes da prevenção e eu acho que ajuda as pessoas a conseguirem se colocar ali na frente, não só nessa perspectiva de enxoval, de como é que vai ser, de qual é a escola, né? E só para amarrar, assim, o que eu já queria ter trazido antes, é que em alguns momentos, na grande maioria do seriado, eu fiquei com a sensação de que quando a Billy decide pelo divórcio, não é pelo Brad. Até porque uns dias antes, uns meses antes, ele vai lá e faz a proposta de casar com ela, né? E ela diz que não. Mas quando ela decide pelo divórcio, é porque ela está se dando conta que para ela as coisas não estão legais. O Brad foi o gatilho. Mas aí depois me parece que ela toma contato com outras situações. Não entendi assim. Eu acho que se complementam. Eu acho que foi o gatilho, ela repensou tudo e viu que aquilo não dava mais e estava morrendo de vontade de correr para os braços do Brad. É assim que eu percebi. Eu quero ouvir a Edna e depois, Karine, eu acho que a gente vai terminando, né? Em função da hora. Porque eu acho que dá para a gente ficar um tempão aqui conversando. Né? Mas a gente segue disponível no WhatsApp, no Insta. Depois a gente pode colocar lá no grupo também os nossos Insta para se seguir, tudo certo. Fala. Eu estava lembrando, não sei se é Silvia, Silvana, não lembro o nome, mas essa questão da prevenção é muito importante, porque dentro da série ainda tem um momento em que eles cogitam buscar ajuda terapêutica, né, terapia, e já está o caos, né? Já está ali numa situação de muito conflito, de muitas coisas que já não tá funcionando, né? O diálogo, a comunicação, os desejos, enfim, aí a hora que eles buscam ajuda ainda é cogitando, vamos tentar agora, será que não é o momento? E aí vem o conflito, né, do nosso próprio papel, né, como psicoterapeutas, em que
acredito que quem atende casais, né, lidam muito com essa questão de que eles vêm dentro de uma enxurrada de conflitos, de demandas. Fica até difícil elencar ali qual é a prioridade, o que vai ser desenrolado primeiro, né, trabalhado primeiro. Uhum. E ela, como psicóloga, né, mas isso também não dá o crédito e valida que ela, né, consegue se Tem as suas resolver. questões também. Exatamente. Oi, Rebeca. Uhum. Na verdade, tu é amiga de Rebeca. O que eu acho curioso, isso eu comento sempre, quem me conhece sabe, é que os casais que chegam para mim, na sua grande maioria, não chegam para mim num consultório médico para uma revisão. A grande maioria chega na emergência, chega no pronto atendimento com um rasgo na pele gigante e querendo que a gente suture e salve a vida daquele casamento, né? Eu não sei quem atende casal se sente assim também, mas na minha experiência eu diria que é assim. Poucos chegam nessa vibe, Karine, de a gente está querendo melhorar a relação. Adoro quando chega, me divirto, porque é bem mais leve, né? De trabalhar Tá assim. sendo Mas maravilhoso. para mim é minoria, assim, a grande maioria chega muito pesado. Mas enfim, queria agradecer então, Karine, por ter topado puxar essa conversa comigo, agradecer, deixa eu botar para a galeria aqui para ver quem tá. Agradecer, porque aqui eu tenho amigas, eu tenho colegas, eu tenho gente de tudo que é lado, gente que eu não conhecia, estou conhecendo agora. Então, obrigada pela conversa, Luiz. Eu acho que, assim, não por acaso estamos só em mulheres neste grupo, né? Não sei se os homens que vocês conhecem, companheiros, namorados, irmãos, colegas, assistiram a série, né? Mas eu penso que ela foi uma série mais voltada para as mulheres, e por isso que estamos aqui. Mas eu acho que a gente Até tem a porque os obrigação homens de... têm urticária em ver um seriado que a mulher que trai, né? Que absurdo! A Então, gente é nem falou verdade. sobre isso. É A verdade, a primeira gente nem falou temporada eu sobre isso. assisti com meu marido, a segunda eu assisti sozinha. A gente nem falou sobre isso. Não É vai ter uma verdade. terceira temporada, mas vamos fazer uma terceira roda e quem sabe traz um homem para também fazer o comando da roda. Quem Ó, sabe isso anime os homens a virem. A cada É um verdade. sequestra um marido, que sequestra um amigo e vem. boa, Renata. Boa, Renata. E vamos tentar costurar a Olga, terceira temporada, né? Diga. gurias, quero agradecer então a oportunidade, né? Foi um momento bem bacana, muito rico de trocas. Como é bom a gente perceber que a gente não está sozinha, né? Seja por um viés ou por outro, ou também de se dar conta que existem mais possibilidades do que nós tínhamos imaginado, né? Acho que também é muito rico. Eu depois vou pôr meu Insta ali no grupo do WhatsApp, e aí vocês também podem, a gente pode se acessar por ali, e fico à disposição para seguir esse diálogo. Muito, muito obrigada. E obrigada, eu ia dizer, né? Estamos aqui do interior do Rio Grande do Sul, até lá o Ceará, então a gente foi aí passeando pelo país, né? Que legal ter vocês aqui. Eu ia falar outra coisa, que agora me fugiu. Quando tu falou, Karine, eu ia dizer uma coisa. Esqueci, não lembro agora. Acho que eu já tô cansada mesmo. Tu fez um print? Vamos fazer uma fotinho, isso. Tá. Calma aí. Só um pouquinho.